A mensagem de hoje, ela tem o seguinte título: A Oitava Igreja. Você fala, não, mas como assim oitava igreja? Nós já vamos entender. Eu queria convidá-los, primeiramente, para abrirem em Apocalipse capítulo 17, e nós vamos fazer uma breve reflexão sobre um ensino que ele de alguma maneira se repete ao longo do livro de Apocalipse, e isso vai permitir com que nós possamos compreender mais claramente o tema de hoje. O propósito não é passarmos algo que esteja fora da Bíblia. Quem conhece um pouco do Apocalipse talvez tenha se indagado: como assim oitava igreja? Se a profecia do Apocalipse aponta às 7 igrejas do Apocalipse. Você vai entender o porquê no decorrer deste sermão. O que nós vamos passar aqui está completamente fundamentado na Bíblia. E eu vou até adiantar uma coisa, para que ninguém pense que eu estou aqui inventando algo não escrito. É que uma das igrejas volta em cena e ela se torna a última igreja. Uma das 7 anteriores volta e se torna a última. Por isso que nós estamos falando a oitava. Detalhe, a questão de um dos 7 anteriores voltar e ser o oitavo, ela não é nova na Bíblia. Na verdade, ela se repete várias vezes. Em uma destas ocasiões, é exatamente no capítulo 17, por isso que eu convidei-os para abrirem ali. Apocalipse capítulo 17, os que já estudaram conosco conhecem, fala sobre os últimos papas da história da Terra. E no versículo número 9, falando especificamente dos papas, quando o anjo dá a interpretação, ele diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e já não é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Olha que interessante, a própria Bíblia diz, né? O 8º procede dos 7. O 8º é um dos 7 anteriores. Quem estudou esta profecia já sabe, o 8º é o 6º vindo novamente, vindo do abismo, sendo ressuscitado, ok? O 8º para Deus, o 8º da profecia é este. Quem já estudou sabe, né? O 8º tem um nome que pode ser calculado, está lá em Apocalipse 13, a referência, versículos 17 e 18. Quando se calcula o nome, chega-se a 666, e o único dos 7 papas anteriores, cujo nome cumpre as especificações da profecia, é João Paulo II. Portanto, ele será ou aparecerá ao mundo novamente como se fosse ressuscitado. E isso depois do 7º Papa do Apocalipse. Então aqui nós temos esta ordem, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 6 de novo como sendo o 8º. Ok? Agora, no capítulo 17, não é o único local onde isto ocorre, o 6º voltar como 8º. Em várias profecias do Apocalipse, isso se repete. Eu queria convidá-los, por exemplo, para meditarem comigo no 6º e no 7º selos do Apocalipse, ok? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo número 6. Apocalipse, capítulo número 6. 6º selo, a partir do versículo 12, o profeta diz: vi, quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra,
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? É interessante porque o início do relato do sexto selo fala de coisas que ocorreram no passado. Por exemplo, no versículo 12, é dito que quando abriu-se o selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, e também que as estrelas caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Todos estes eventos já ocorreram. Este grande terremoto é identificado como o terremoto de Lisboa, em 1755. Mas não que fosse um terremoto só de Lisboa. O epicentro dele foi lá e gerou um grande tsunami que varreu a cidade de Lisboa. Além disso, este terremoto foi sentido em praticamente todo o mundo conhecido naquela época. Foi sentido na África e foi sentido em diversas outras partes do planeta. Depois, em 1890, ocorreu o inexplicável pela ciência. Nos Estados Unidos da América, por volta de 9 horas da manhã, depois que o sol já tinha saído, as aves já estavam ali ciscando, especialmente as galinhas, inexplicavelmente um grande negror caiu sobre toda a América, um negror de noite, de tal forma que as aves se recolheram novamente e a própria assembleia que estava reunida no país americano, ela interrompeu as suas atividades, as crianças tiveram as suas aulas interrompidas, as trevas eram sobrenaturais, nada explicava, porque era dia de lua cheia, portanto a lua não poderia estar no caminho do sol. Lembre-se, né, para você ter um eclipse, você tem que ter a lua aqui entre o sol e a terra, que nós conhecemos como lua nova, ou lua minguante, ou crescente, certo? Agora, quando ela está cheia, porque está o sol aqui, a terra aqui, e a lua está atrás, né? Então, não havia como explicar cientificamente aquelas trevas. Ao final do dia, as trevas recuaram um pouco e apareceu o sol rapidamente, mas ele voltou a se esconder e a lua apareceu cheia, porém vermelha como sangue. E isso foi notificado pelos jornais americanos e este dia passou a ser conhecido como The Dark Day, o dia escuro. Se vocês tiverem curiosidade, entrem na internet e pesquisem The Dark Day. D-T-H-E, né? Dark, escuro, D-A-R-K, Day, D-A-Y, ok? E aí vocês veem que esta parte já se cumpriu. Em seguida, ele diz no versículo 13, que as estrelas caíram da terra como que abaladas, como a figueira, né? Ela deixa cair os seus figos quando o vento bate muito fortemente nela. Isto ocorreu em 1833. Também foi mais notadamente observado nos Estados Unidos da América. Isso não sem causa, porque naquela ocasião um grande despertamento religioso se observava neste país, mais do que em qualquer outra parte da terra. E observem vocês que as igrejas protestantes, boa parte delas, elas têm as suas sedes justamente neste país, os Estados Unidos da América. E ocorreu que a queda de estrelas foi tão grande que um jornalista de um jornal secular chegou a dizer assim: todas as estrelas saíam do zênite, que é o ponto central, e elas espalhavam-se por todo o céu. E eu não teria outra forma de descrever, senão, outra forma melhor para descrever o que ocorreu, senão aquela que a Bíblia apresenta. E ele citou exatamente este verso de Apocalipse, capítulo número 6. Portanto, os versículos 12 e 13 tiveram notável cumprimento no passado. O mesmo, não podemos dizer, dos eventos citados a partir do versículo 14. São eventos que certamente estão no futuro. O céu recolheu-se
como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso não aconteceu. O céu não se recolheu como pergaminho, os montes e as ilhas não se moveram, os reis da terra, os grandes e os comandantes, não se esconderam nas cavernas, dizendo, caí sobre nós. Nada disso aconteceu. Quando é que isso vai acontecer? A Bíblia nos dá uma evidência de que isto vai ocorrer quando se cumprir a 6ª praga do Apocalipse. Deem uma olhada comigo lá em Apocalipse 16, primeiro versículo 17. Apocalipse 16, versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. Aí vejam o versículo 20. E todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Exatamente a descrição que nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 6, no 6º selo. Então, olha que interessante. O 6º selo, ele cobre um período de tempo muito grande, certo? Ele começa lá nos idos de 1700 e tanto, 1833, e aí ele fica um tempo sem apresentar nenhum evento relevante, e aí ele volta a apresentar alguma coisa lá na época da 7ª praga. Então nós podemos dizer que o 6º selo se cumpre em parte, para por ali e volta a se cumprir no futuro, correto? Agora, ele volta a se cumprir quando dá a 7ª praga, mas a Bíblia nos ensina que antes da 7ª praga vêm as trombetas do Apocalipse. E justamente antes de começarem as trombetas do Apocalipse, cumpre-se o 7º selo. Ou seja, o 7º selo fica no meio dessa história toda. Vamos abrir para ver? Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, verso 2, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Olha aí que eles vão tocar. Versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora nós vamos fazer o nosso gráfico, correto? Lá em 1755 até 1833, cumprimento do 6º selo do Apocalipse. Terremoto de Lisboa, o dia escuro, a queda das estrelas. Tudo isso nós já vimos. Depois, num tempo ainda não revelado, abre-se o 7º selo. Silêncio no céu por meia hora e os anjos vão tocar as trombetas. E por fim, depois disso aqui, lá na frente, na 7ª praga, que já é na época da volta de Jesus, cumpre-se o restante do 6º selo. O céu se abre como pergaminho. Isso aí tem a ver com a volta de Jesus, não tem? O céu se abre e aí Jesus vem com os anjos e todo olho o verá. Então, olha que interessante. O 7º selo fica no meio do 6º. Cumpre-se o 6º, cumpre-se o 7º e depois o 6º volta, como se fosse um 8º selo. Entendem? Estão acompanhando o raciocínio? O 6º selo começou a se cumprir. Apocalipse 6, versículos 12 e 13. Até 1833. Aí veio o tempo das trombetas. Tá, mas quem garante que as trombetas estão mesmo antes da 7ª praga do Apocalipse? Boa pergunta, né? Vamos responder. Vamos abrir na 7ª trombeta. E nós vamos ver que a 7ª trombeta, ela coincide com a 7ª praga do Apocalipse. Tocam as trombetas e a 7ª praga vai vir quando tocar a 7ª trombeta. Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. E aí o que acontece? Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram, notem, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vamos repetir? O que acontece quando vem a 7ª trombeta? Relâmpagos, o que mais? Vozes, trovões, terremoto e saraiva. Ok? Agora vamos comparar com a 7ª praga do Apocalipse. Apocalipse 16, ou 16, versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar,
E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto. Agora olha o verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Mesma coisa. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraiva. Ou seja, quando toca a sétima trombeta, também cai a sétima praga. Os dois eventos ocorrem juntos. A sétima trombeta e a sétima praga estão falando da mesma coisa. O sexto selo começa contando coisas que ocorreram há séculos atrás. Mas ele termina, ele tem uma segunda parte dele, bem separada desta primeira, que relata os eventos que ocorrem lá, na sétima trombeta e na sétima praga. Agora, o sétimo selo, ele está antes de começarem as trombetas. Então você tem, abrir o sexto selo, cumpriu um pouco, parou. Aí entrou o sétimo selo, cumpriu. Aí depois, volta o sexto selo, como se fosse um oitavo, e cumpre o resto. Deu para entender? Ficou claro? E o que nós tínhamos visto em Apocalipse 17? O sexto rei, o sétimo, e o sexto volta como o oitavo. Isso faz parte da didática do Apocalipse. Estão percebendo? É uma repetição. Isso não acontece só nisso que nós vimos agora. Acontece em outras partes também. Inclusive nas 7 igrejas do Apocalipse. É aí que nós queremos chegar. O Apocalipse, ele conta a história da igreja cristã, desde a época em que Jesus formou a sua igreja, o núcleo com os apóstolos, até a igreja que estará em pé por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora tratar das 7 igrejas para podermos ver isso. Talvez você se pergunte, tá, mas e daí? Com que propósito o pastor está a passar este estudo? Com um propósito específico. Hoje existem N igrejas abertas. Se você faz um tour pela cidade, eu acredito que com certeza os dedos das 2 mãos não serão suficientes para contar o número de placas diferentes de igreja que você verá. Não é verdade? Todas as igrejas dizem que são a igreja verdadeira. Agora, será que Deus vê todas elas como verdadeiras? Será? Porque cada uma prega uma coisa diferente. Então a conclusão seria, não, todas levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus? Se dissessem, todos os caminhos levam a Roma, vai lá, né? Mas a Deus não. Não pode, irmãos, porque Deus não é Deus de confusão. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Então só tem uma igreja que ele reconhece na terra como sendo sua. Em todas as eras sempre foi assim. No passado só existia um povo. Qual era? O povo do Antigo Testamento. Quem era o povo de Deus? O judeu. Certo? Deus, olha só, vou traçar desde o Gênesis. Deus teve Adão e Eva. Depois da queda, Caim, que era o filho mais velho, se apostatou. Então Deus teve Abel. E Abel morreu. Então Sete nasceu. E os descendentes de Sete foram a linhagem da igreja de Deus. Por isso são chamados em Gênesis filhos de Deus. Quando diz que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, né? Não tem nada a ver com coabitar com demônio, com extraterrestre, que nem tem gente aí que tem pregado, né? Isso aí tem a ver com os que eram da igreja de Deus e os que não eram da igreja. Os que eram fiéis ao Senhor e os que eram fiéis ao inimigo, né? Daí, Sete viveu muito tempo. E Sete conheceu o seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. E Sete viveu quase até a época do dilúvio. Sete conheceu Matusalém. Matusalém foi o homem cuja morte aconteceu exatamente no ano do dilúvio. Matusalém era um preservador do conhecimento da verdade. Lembre-se que Matusalém foi filho de Enoque, aquele que foi trasladado. Então olha a linhagem. Sete, que conheceu Enoque, transmitiu a ele a verdade. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém, o nome dele significa sua morte trará. A sua morte trouxe o dilúvio, né? Quando ele morreu, aconteceu o dilúvio. Matusalém era avô de Noé.
E Noé foi escolhido para preservar o conhecimento de Deus. Então a igreja dele estava com Noé. E aí, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, certo? Dentre eles, quem herdou a transmitir, né, o sacerdócio, ou seja, quem se tornou depositário do conhecimento de Deus foi Sem, o filho mais velho. Lembre-se do direito de primogenitura, correto? E Sem deu origem aos povos semitas, que dentre eles encontram-se os judeus. Sem também viveu muito tempo, e se você olha e faz o cálculo pela Bíblia, Sem foi contemporâneo de Abraão. Sem não tinha morrido ainda quando Abraão nasceu. E aí Deus escolhe Abraão, e de Abraão vem Isaac, Jacó, o nome de Jacó é mudado para Israel, e agora continua Deus com a sua linhagem. Deus sempre teve um povo na terra. E aí Deus disse que o Messias viria dentre uma das tribos de Israel, não é verdade? A tribo de Judá. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será, né, o resgatador, cujas origens são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. Isso está em Miqueias, capítulo 5, versículo número 2. E aí, da tribo de Judá, vieram tanto Maria quanto José. Os livros de Mateus e Lucas traçam a genealogia. Olha o cuidado que Deus tem para mostrar que Ele sempre teve o seu fio de ouro na terra. Sempre teve a sua igreja, que foi única. Havia milhares de religiões, mas a igreja de Deus era uma só. E aí, chega o tempo em que Jesus vem à terra, descendente de Davi, da tribo de Judá. E aí os fariseus rejeitam a Jesus. E aí agora, os discípulos que o aceitaram, recebem dele a grande comissão em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Agora dividiu-se. Uma vertente ficou sendo o judaísmo, que existe até hoje, mas que não era mais a igreja de Deus. E a outra tornou-se a igreja apostólica. Pergunto. Se Deus teve o cuidado de traçar desde o Gênesis, desde a queda do homem, toda a linha da sua verdadeira igreja, para mostrar quem era a sua verdadeira igreja em cada tempo, será que na dispensação cristã, ou seja, depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu, Deus ia deixar o crente à deriva, assim, sem saber qual é a sua verdadeira igreja? Faz sentido? Não faz. Significaria dizer que Deus deixou de fazer o que Ele fez durante 4.000 anos. Porque o Velho Testamento abrange cerca de 4.000 anos. As contagens mais aceitadas até hoje remontam até 4.000, 4.004 antes de Cristo. Claro que Ele ia deixar esta linha traçada, que seria uma linha daí futura para quem estava lá, né? A Escritura terminou de ser finalizada antes do ano 100 depois de Cristo. Então tudo que fosse dito com respeito à igreja até a época da segunda vinda de Jesus seriam profecias, coisas falando do futuro, não era mais passado. E nada mais coerente do que Deus colocar esta informação no livro do Apocalipse. Esta é a razão pela qual, logo que você abre o livro, depois do capítulo 1, que é aquela introdução, onde João fala que ele estava na ilha de Patmos, que daí ele teve encontro com Jesus. Logo depois, quando se inicia a visão do Apocalipse, então, a primeira profecia que aparece, já no capítulo 2, é a profecia das 7 igrejas do Apocalipse. Não é por acaso, não é, irmãos? Olha a importância que Deus queria que fosse dada a este tema, justamente para que agora, depois do ano 2015, nós pudéssemos nos orientar, saber onde é que Deus quer que nós estejamos. Deus não quer que nós entremos em qualquer templo. Por isso que eu falo às vezes com os irmãos, né? Puxa, não deu para ir na igreja, eu fui na outra. Eu falei, não, está errado, não é o que Deus quer. Senão Deus não ia ter deixado aqui a profecia das 7 igrejas do Apocalipse. Em todo o tempo na terra, Deus deixou esta informação bem clara para cada um de nós. Então, sem mais delongas, irmãos, vamos abrir lá. Apocalipse, aqui no capítulo 1.
do versículo 9, ele fala da sua visão sobre Jesus. O capítulo 1 é dedicado à saudação inicial, mencionar o propósito do livro e mencionar a visão que João teve de Jesus. Versículo 9. Eu, João, vosso companheiro e na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, em visão, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha que interessante, irmãos. Alguém poderia pensar: nossa, Jesus chegou diante de João, o profeta, então ele vai contar tudo o que vai acontecer no mundo. Tanta coisa para Jesus relatar, né? A ascensão e queda das nações, os impérios, os povos importantes, os grandes homens da terra. Jesus passou isso por alto. E a primeira informação que ele tratou de dar é o seguinte: João, manda carta para a minha igreja. O que Deus tem de mais precioso na terra é a sua igreja. Não é o congresso da ONU, não é o país tal, não é o governo do nosso país. O que ele tem de mais precioso é a sua igreja, o instrumento de salvação de almas. A primeira mensagem do Apocalipse é para as 7 igrejas. As 7 igrejas, em primeira instância, eram 7 igrejas que existiam na época na Ásia, justamente nas cidades com estes nomes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas também, quem lê as cartas às 7 igrejas verá que elas são cartas destinadas à sua verdadeira igreja ao longo dos séculos. Então, estudando a profecia das 7 igrejas, o crente consegue entender qual é a igreja de Deus em cada época. Ah, no ano 1000, qual era a igreja de Deus? Você busca aqui, você vai ver as características dela e você consegue identificar na história qual era a igreja de Deus. No ano 1500, também. No ano 1800, e no ano 2015, também. É aí que nós vamos chegar. Mas antes de mais nada, nós vamos para a primeira, ok? Versículo 1. Capítulo 2, versículo número 1 de Apocalipse. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É Jesus quem anda pelo meio dos candeeiros do santuário, aquele candelabro. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras da igreja. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, quem conhece a história da igreja apostólica já sabe que ele está falando da igreja apostólica. Por quê? Diz aqui: você não pode suportar os maus. O livro de Atos conta, que quando Ananias e Safira vieram entregar um terreno, eles venderam o terreno, disseram que iam entregar tudo para o Senhor, e entregaram só metade, só uma parte, digo. E aí, Pedro, quando os vê, fala: olha, quem que falou para vocês mentirem para Deus? E aí o que aconteceu com eles? Morreram ali mesmo. Depois a Bíblia relata de Simão o mago, que via os discípulos operando milagres em nome de Jesus, e ele ofereceu dinheiro, dizendo: deem para mim também o Espírito Santo, para que eu possa impor a mão sobre as pessoas e curá-las. E daí Pedro falou assim: você está buscando comprar com dinheiro o dom de Deus, vai para lá, filho das trevas. E aí ele não suportava, eles não toleravam isso. Também o livro de Atos nos comenta, quando Paulo estava andando em uma das suas viagens missionárias, e uma mulher possuída de espírito de demônio, espírito de adivinhação, dizia: estes homens mostram qual é o caminho de Deus. E depois de 3 dias, Paulo vira para ela e repreende e expulsa o demônio daquela mulher. Ou seja, a igreja apostólica cumpre estas características, não podia suportar
os homens maus, punha à prova os que se declaravam apóstolos e não eram, e mostrava que eles eram mentirosos. Quem se lembra, por exemplo, de quando Paulo foi pregar para uma pessoa de distinção política, e aí havia um homem do inimigo que ficava se opondo, e Paulo então disse para ele: ô filho do diabo, das trevas, vais ficar cego por algum tempo. Aquele homem ficou cego. Tudo isso são evidências de que a igreja dos apóstolos cumpria com as características ditas aqui em Éfeso. No versículo 3 é dito que a igreja tem perseverança, suporta provas por causa do seu nome. Ora, isso tudo aconteceu. Tiago morreu decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo decapitado também. E assim vai. Quantos crentes foram martirizados? Suportaram provas por amor de Jesus. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Alguém pensa, mas espera aí, a igreja dos apóstolos abandonou o primeiro amor? A história mostra que sim. Abram comigo em Atos, capítulo 20, quando Paulo estava se despedindo de alguns crentes pela última vez. Paulo sabia que seria preso. Atos 20, versículo 29. Olha o que ele fala. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Interessante, né? Dentre vocês mesmos. E de fato, por exemplo, assume-se que Paulo morreu por volta do ano 66. E é mais ou menos por essa época, disse que foi escrita a Didaquê. Quem já ouviu falar da Didaquê? Fala-se disso em livro de teologia, né? O curso de teologia, em alguns livros. A Didaquê é um documento que eles dizem ter sido elaborado pelos, entre aspas, pais da igreja, e é usada como prova para várias doutrinas espúrias que são mantidas até hoje nas igrejas modernas. Posso citar algumas? Batismo por aspersão, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outras doutrinas erradas. E aí eles dizem, não, mas está vendo, os pais da igreja já fizeram. O que eles não dizem é que os pais da igreja referidos eram esses a qual Paulo se refere aqui, os que se levantariam do meio da verdadeira igreja, falando coisas pervertidas para arrastarem discípulos após si. Coisas que os apóstolos não ensinaram. Você não vê nenhum apóstolo no Novo Testamento fazendo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles só batizavam em nome de Jesus. Então está aí a coisa perversa que eles iam levantar. E aí, irmãos, acertadamente na carta a Éfeso está escrito: deixaste o teu primeiro amor. Acredita-se que João escreveu o Apocalipse por volta do ano 96. A Didaquê já estava escrita. Então era verdade Jesus falar, vocês deixaram o primeiro amor. Vocês não são mais o que eram. Vocês não são mais aquela igreja que eu deixei. Isso faz cair por terra um argumento do qual se escuta falar, né? Não, mas existe uma linha desde Pedro, uma linha pura aí da verdadeira igreja. Ora, aqui a Bíblia deixa claro que a igreja primitiva já tinha se pervertido ali. E daí, aqueles que vieram dizendo, nós somos os papas, são justamente os que se fundamentam na Didaquê. Porque essas doutrinas, batismo por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se encontram justamente na Igreja Católica, que diz ter Pedro como fundamento, não é verdade? Só que a gente já começa a ver que é um fundamento firmado na areia, a partir dos homens perversos que receberam influência do paganismo desde esta época. Mas voltando para cá, irmãos, fica claro, portanto, que a primeira das 7 igrejas do Apocalipse refere-se à igreja fundada por Cristo, lá nos apóstolos. E aí o tempo passa e as profecias, elas são adequadas para a igreja em cada período de tempo. Tem a carta a Esmirna, tem a carta a Pérgamo. E eu queria falar da carta a Esmirna, por exemplo, só para vocês verem que realmente isso é uma sequência cronológica, ok? Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e começou a viver. Conheço a tua tribulação,
a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A história conta que, gradualmente, o Império Romano, vendo que a perseguição aos judeus agradava quer a judeus, quer a outros do Império, começou a perseguir mais e mais os cristãos. Até o momento em que ficou marcado na história os 10 anos terríveis de Diocleciano. Diocleciano emitiu um decreto de perseguição no ano 303, e esse decreto ele teve vigência, ou aquela perseguição ordenada, melhor dizendo, ela durou durante 10 anos até o ano 313. Foram 10 anos de tribulação e correspondem exatamente aos 10 dias ditos aqui. Talvez você se pergunte, puxa, mas aqui está falando 10 dias, como é que é 10 anos, né? Simples. Em profecia simbólica, cada dia representa um ano. Você que quer ter a referência, anote lá, Números capítulo 14, versículos 34. Deus falou que cada dia representa um ano. 40 dias os espias espiaram a terra de Israel, reclamaram e murmuraram, então Deus falou, vão ficar 40 anos no deserto. Cada dia por um ano. Então, exatamente como foi dito, ocorreu. Mas olhem, a igreja de Éfeso era aquela igreja que começou na época de Cristo e já estava ali por volta do ano 100. Por outro lado, a igreja de Esmirna, ela sofre a perseguição do ano 303 até 313. Então, na profecia da igreja de Esmirna, Jesus já descreve a igreja até 2 séculos para frente, certo? E assim ele vai. Cada igreja que ele avançar, nós estamos avançando no tempo. E avançando, e avançando, e avançando, até que nós chegamos à última igreja. E a última igreja tem que corresponder, portanto, à igreja de Deus no tempo do fim. O tempo no qual nós vivemos. Se nós queremos saber, então, qual é a igreja de Deus hoje, nós temos que buscar lá para o final. Agora nós temos que lembrar a didática do Apocalipse. Deus termina no 7º ou ele faz o 6º se tornar o 8º? O que a gente aprendeu até agora? Ele faz o 6º se tornar o 8º. O 6º Papa volta como 8º em Apocalipse 17. O 6º selo volta a se cumprir como um pseudo 8º na profecia dos selos. E na igreja, será que não seria assim também? O 6º volta a ser o 8º? Para tirar a teima, primeiramente nós vamos ler sobre a 7ª igreja, ok? 7ª igreja, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tem outra versão que diz assim, vomitar-te-ei da minha boca. Quem está com essa versão? Está ali. Bíblia, revista e corrigida. Vomitar-te-ei da minha boca. Interessante, né? A 7ª igreja, a mensagem que Jesus dá para ela é assim: eu vou te vomitar da minha boca. Oi, como é que fica então? A última igreja, a igreja da época da segunda vinda de Jesus, ele vomita, então não vai ter ninguém pronto quando Jesus voltar? Quem não tem o conhecimento aprofundado do Apocalipse, ele fica aqui realmente perplexo. Mas quem já estudou a didática do Apocalipse, como nós vimos até agora, sabe que a história não pode acabar na 7ª igreja. No decorrer do livro, o 6º volta como 8º, sempre. Então, se eu vejo que a 7ª igreja será vomitada, deve existir uma outra que apareça no tempo do fim, certo? E ela cumpra o papel de 8º, e ela seja a igreja triunfante.
Uma outra evidência que mostra que a igreja de Laodiceia não será a igreja triunfante nos últimos dias. Quando Jesus faz um apelo a esta igreja, ele não apela mais a ela como um todo. Olha o que ele fala lá no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele não fala aqui que é para a igreja toda. Ele diz, olha, eu estou batendo na porta. Quem ouvir a minha voz, se alguém ouvir, eu vou entrar. O apelo não é mais para a igreja como um todo. É para aqueles dentre esta igreja que quiserem escutar. E aí, irmãos, eu vou falar algumas coisas assim, porque daí se eu for provar tudo agora só nesta mensagem, nós teríamos que ficar várias horas aqui, né? Laodiceia vem do grego laodikaios, que significa povo do juízo ou juízo do povo. Esta igreja é a igreja que surgiria na época em que se iniciasse o juízo lá no céu. Isso ocorreu em 1844, como cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. A igreja de Laodiceia é, portanto, a igreja adventista do sétimo dia. Mas, diz a Bíblia, esta igreja seria vomitada. E o apelo de Jesus já não seria mais para esta igreja como um todo, e seria apenas para indivíduos que estivessem nela. E aqui eu vou explicar algumas coisas. Tem muitas pessoas que assistem o nosso canal e falam, nossa, mas a doutrina deles é parecida com a da adventista? Vocês são adventistas? Ou fica falando, ah não, esse pessoal só copiou da adventista. Geralmente são adventistas daí que falam, né? Ah, só copiaram da adventista e estão passando aqui. A verdade não é nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Vocês já vão entender. Aqui, irmãos, o chamado que Deus faz é para quem quiser ouvir. Você está dentro da igreja adventista do sétimo dia? A igreja de Laodiceia? Então, o apelo de Jesus é assim. Você quer ouvir? Se você quiser ouvir, meu chamado é para você, mas não é mais para a tua igreja. Sinal de que a pessoa deve sair desta igreja, correto? O apelo não é mais para a igreja. É para quem estiver lá dentro. Quem tiver ouvidos. Tá, mas daí eu saio desta igreja e vou para onde? Deixa a Bíblia revelar. Deixa a Bíblia revelar. Não fica aí ouvindo qualquer um dizendo, a igreja verdadeira é aqui, viu? Pode vir, ó. Aqui tem cura, tem libertação, tem milagre, tem isso, tem aquilo, tem prosperidade. Não é assim. Para eu saber qual é a verdadeira igreja, eu tenho que descobri-la como fruto do estudo da Bíblia. Ora, e como nós vimos pela didática do Apocalipse, que o sexto volta a se cumprir como sendo o oitavo, eu convido vocês para que junto comigo deem uma olhadinha na sexta igreja. Faz sentido? Faz ou não faz? Faz, né? Claro, todo sentido. Vamos ler o que diz Deus para a sexta igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja parece uma igreja ruim ou uma igreja boa? Espiritualmente falando? Boa, né? Vamos continuar. Versículo 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Se vocês notarem, para esta igreja, Jesus não tem repreensão. Ele não fala de um defeito dela. Já notaram? Vocês viram algum defeito que Jesus mencionou nesta igreja aqui? Não.
Qual é a igreja que Jesus vem buscar quando ele voltar? É uma igreja pura, sem mácula e sem defeito. Isso é o que a Bíblia fala. Então, a igreja tem que ser uma igreja com esta característica. A igreja com a característica de Filadélfia. Inclusive, Filadélfia, que significa amor fraternal. Interessante, né? Amor fraternal. Olha só, vamos ver a característica da igreja que Jesus vem buscar. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 25 em diante. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como é que ele lava a igreja? É pela palavra. Versículo 27. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma igreja que não tem defeito. Qual é a igreja que não tem defeito? A gente viu? É a igreja de Filadélfia. Então, qual igreja vai ser a igreja triunfante nos últimos dias, meus queridos? Tem que ser a de Filadélfia, não pode ser a de Laodiceia. A igreja morna que Jesus vai vomitar da sua boca. Ah, mas tem mais provas de que a igreja de Filadélfia será a igreja triunfante dos últimos dias? Tem. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo número 3. Vamos lá. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ah, nós esperamos que vai vir uma grande tribulação, não é verdade? Nós sabemos que a igreja vai passar pela tribulação. Já estudamos sobre isso aqui. E Deus está prometendo para a igreja de Filadélfia que Ele vai guardá-la durante a tribulação. Aqui está mais uma evidência de que ela será a igreja triunfante nos últimos dias. E não só esta. Versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus diz que vai gravar sobre o vencedor, vai gravar nele o nome de Deus e o seu nome. Qual é a igreja cujos membros vão ter escrito na testa o nome de Deus e o nome de Jesus? Vamos abrir em Apocalipse 14. Está falando dos 144.000. Versículo número 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Igualzinho. Interessante, né, irmãos? Então, a igreja de Filadélfia, é dela que vão sair os 144.000. Mais à frente, ainda no capítulo 14, versículo 5, olha o que ele fala dos 144.000. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, não tem defeito. Uma igreja que não tem repreensão, não tem defeito. Ah, então Filadélfia tem que voltar depois de Laodiceia e ser a igreja triunfante. Confere ou não confere? Mas ainda tem mais uma evidência, irmãos. Uma evidência que vai nos posicionar no tempo. Inclusive nós já lemos, a gente só vai dar uma nova ênfase. Volte lá para Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa provação já veio ou não? Não. Está para o futuro. Ah, então historicamente a carta à igreja de Filadélfia começa antes da de Laodiceia. Só que ela termina depois. A mesma coisa que ocorre com os selos. Ah, mas eu não vi como a carta a Filadélfia começa antes da de Laodiceia. A gente vai ver agora. Nós já vimos que Laodiceia significa povo do juízo ou juízo do povo. Representa o povo da época do juízo investigativo. Não é verdade?
Então vamos falar um pouquinho sobre juízo investigativo. Você que está nos assistindo, eu vou falar de conceitos que possivelmente você não conhece, tá? Você não os tem. Mas eu vou pedir a você então que entre lá na nossa loja, peça alguns materiais que vão tratar destes temas, por exemplo, santuário, 2.300 tardes e manhãs, a explicação sobre as 7 igrejas, e aí você vai se contextualizar melhor, ok? Aqui eu só vou mencionar, peço que você receba, e aí você vai atrás da informação para buscar. Busca também no nosso site, advertenciafinal.com.br. Voltando para a igreja de Filadélfia, no início dela, Apocalipse 3, versículo 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Pergunta é, que porta é esta? Quem conhece a história sabe. Pouco antes de 1844, um movimento chamado Movimento Millerita, de pessoas oriundas de várias igrejas diferentes, anunciou a segunda vinda de Cristo com base na profecia das 2.300 tardes e manhãs. E este povo foi levado pouco tempo mais tarde a compreender que eles se decepcionaram, e isto foi por uma razão, foi entender mal a Bíblia. Eles entendiam que Jesus ia purificar o santuário, mas eles achavam que o santuário era o planeta Terra. A Bíblia mostra que o santuário não era o planeta Terra. Existe um santuário. Este santuário é a casa de Deus no céu. Inclusive em Apocalipse, capítulo 11, a gente já leu esse verso, versículo número 19, olha lá. Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Está claro. E este santuário tem uma porta. Esta porta foi aberta justamente em 1844. É a porta que divide o compartimento santo do compartimento santíssimo. Jesus saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo para fazer o julgamento, o juízo. Inclusive, a passagem por essa porta, ela é demonstrada no capítulo 4 de Apocalipse. Olha lá. Capítulo 4, versículo número 1. Depois destas coisas, diz João, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, quer dizer em visão, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele viu o trono de Deus. Assim como no santuário hebreu, você tinha o Santo e o Santíssimo, e era no Santíssimo onde ficava a arca e a Shekinah. No santuário do céu também, a presença de Deus, o seu trono está lá, no compartimento santíssimo, certo? E Jesus passou a porta que divide o Santo do Santíssimo. Essa porta estava aberta, como nós vimos aqui no versículo número 1. E quando Jesus abriu esta porta no céu, esta porta também ficou aberta para os crentes na terra. Todo crente que quisesse, pela fé, chegar até o lugar onde Deus estava, quisesse chegar pela fé até o lugar santíssimo, poderia chegar. E os crentes que chegaram a este entendimento são os crentes da época de Filadélfia. Filadélfia, portanto, começa mencionando os pioneiros do movimento que se tornou adventista do sétimo dia. Foram eles que estudaram e descobriram a doutrina do santuário no céu. Foram eles que descobriram que Jesus passou do santo para o santíssimo e ali começou a fazer o juízo investigativo em 1844. Portanto, foram eles, o povo que, pela fé, passou por esta porta aberta. E eu posso mencionar alguns nomes destes pioneiros, né? José Bates, Pai Pierce, Ellen White, Tiago White, John Lubbock e outros daquela época. J.H. Waggoner, não é o filho conhecido, né? O Elliot J. Waggoner, não, da justificação pela fé, é o J.H. Waggoner, é o pai dele.
e outros que foram conhecidos como pioneiros da mensagem. Estes estiveram estudando, depois, logo em seguida, veio Urias Smith, né, que é um pouquinho mais novo, e assim por diante. Estes estiveram estudando e entenderam a doutrina do santuário. Passavam noites a fio estudando a palavra. Entenderam que Jesus passou do santo para o santíssimo. Estes homens foram perseguidos. Estes homens foram caluniados. Sofreram muito por amor a Cristo. Foram zombados quando em 1844 esperaram Jesus e Jesus não voltou. A estes Deus apontou e falou: estes não têm defeito. Só que estes já morreram. Todos eles já morreram. E depois que eles morreram, a organização adventista do sétimo dia era uma igreja já consolidada, com milhares de membros, presente em quase todos os continentes da Terra, e esta organização afastou-se da verdade crida pelos pioneiros, em especial a Trindade. Os pioneiros eram antitrinitarianos, não criam na Trindade, mas daí a igreja absorveu a doutrina católica da Trindade, aquela que veio do paganismo, aquela que os cristãos não creram, aquela que a igreja apostólica não cria. E olha que interessante, a igreja que Deus deixou na terra foi uma igreja antitrinitariana, dos apóstolos. E o fio de ouro que ele teve foi sempre de pessoas fiéis. E agora, no momento em que a igreja adventista se torna infiel, então ela fica classificada junto com aqueles que Paulo falou: olha, do meio de vós vão surgir pessoas que vão ensinar coisas perversas para atraírem discípulos após si. Mas mesmo assim ia permanecer o fio de ouro, aqueles que não iam concordar com as mudanças, aqueles que iam se submeter a serem perseguidos, caluniados por causa do Evangelho. Ou seja, a igreja de Filadélfia seria composta de pessoas que não abraçariam a Trindade. Creriam na doutrina do santuário, creriam que Jesus passou do santo para o santíssimo, creriam no juízo investigativo, creriam que Deus deu uma experiência genuína para os pioneiros adventistas, é verdade? Mas não estariam na organização adventista do sétimo dia. Por quê? Porque eles não concordam com erro, eles não concordam com a apostasia, não concordam com doutrina que não é bíblica. Portanto, na época de João, cerca de 2000 anos atrás, Deus já tinha predito não só o nascimento desta igreja adventista do sétimo dia, como também o estado espiritual dela, Laodiceia. Deus tinha predito que ela seria vomitada e que Deus teria uma igreja triunfante nos últimos dias. Esta igreja seria a sexta igreja. Aqueles que voltassem a levantar a bandeira que levantaram os pioneiros adventistas. Nós somos antitrinitarianos, não é verdade? Nós guardamos o sábado, nós cremos no santuário, cremos no juízo investigativo, pregamos as 3 mensagens de Apocalipse 14 e não estamos de acordo com a apostasia. Estamos buscando obedecer todos os 10 mandamentos do Senhor e somos perseguidos. Olha o que diz lá. Outro detalhe, a igreja de Filadélfia nos últimos dias seria de poucas pessoas. Olha o versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Você tem pouca força aos olhos dos homens, vocês são poucos. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que nós estamos reunidos aqui, irmãos? Por que vocês continuam frequentando aqui o ministério, quarto anjo, advertência final? Porque vocês estavam buscando uma igreja que guardava a palavra. Não era verdade? Então, irmãos, o surgimento do ministério, quarto anjo, advertência final, já tinha sido previsto por Deus há mais de 2000 anos. Por quê? Ele sabia que a igreja adventista do sétimo dia seria vomitada, mas ele levantaria um povo que fosse fiel aos seus mandamentos, que cresce naquilo que os pioneiros adventistas creram, mas que aborrecesse a apostasia da igreja adventista e, portanto, não estivesse lá, não estivesse ligado com ela. Correto? E assim como ocorreu com os selos, ocorreu aqui. Idos de 1833 até por volta de 1844, igreja de Filadélfia.
Pouco mais tarde, a apostasia da igreja adventista vai se consolidando e ela se transforma na igreja de Laodiceia. E então chega o tempo em que Deus vai ter a sua igreja triunfante, uma igreja que finalmente levanta e fala: epa, isso estava errado. Irmãos, nós surgimos no tempo certo na história. Por quê? Em 1931, pela primeira vez, aparece no livro da denominação adventista a crença da Trindade. 70 anos mais tarde, em 2001, um movimento se espalha pelo mundo inteiro de pessoas questionando o dogma da Trindade dentro dessa igreja. Aí vem exclusão de gente, disciplina, etc. e tal. E aí formou-se uma série de células aí espalhadas. E dentre essas muitas células, finalmente Deus nos chama e forma um ministério. E essas dezenas, centenas de células vêm caindo, cada uma em qualquer tipo de erro diferente, mas Deus está nos mantendo fiéis e firmes. Este ministério, quarto anjo, advertência final, está em pé pela graça de Deus, pela força do Senhor Jesus. Nós somos poucos, irmãos. Não há que se comparar o nosso número com os 15 milhões de adventistas do sétimo dia, com os quase 15 milhões de judeus guardadores do sábado. Não há que se comparar, mas Deus escolheu a nossa. Nós somos a igreja da profecia. Irmãos, nós insistimos aqui em pontos como vegetarianismo, né? Como a reforma do vestuário. Não é sem causa. É porque aqueles que não obedecerem a Deus em tudo não farão parte da igreja triunfante. Cedo ou tarde vão abandonar. Toda e qualquer condescendência ruim com a saúde, meus queridos, nós temos que abandonar, porque senão nós vamos ficar cedo ou tarde no meio do caminho. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos chamou para nós sermos uma igreja, não mais uma dentre muitas, mas a igreja triunfante. A igreja que não tem defeito. A igreja que obedece a Deus em tudo. A igreja santa. Então, meus queridos irmãos, convido cada um a fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Será que eu estou em obediência a tudo que eu conheço? E se eu não estou, meu querido, eu não tenho desculpa. Eu tenho que me ajoelhar diante de Deus e falar: Senhor, me ajude. Hoje eu faço um firme propósito de obedecer, de não sair mais do caminho, não sair mais da tua vontade. Irmãos, eu tenho encontrado pessoas que às vezes até me acusam, né? Ah, vocês são orgulhosos, acham que só vocês têm a verdade. Acha que Deus levantou só a igreja de vocês? Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando Deus falou para os descendentes de Jacó que eles eram a sua igreja, ele disse assim: eu não vos escolhi porque fostes mais fortes do que os outros povos, porque na verdade éreis os mais fracos dentre todos. Mas o Senhor vos escolheu porque o Senhor vos amava. Porque Deus olhou para nós e falou: vou dar chance para eles. Eu vi sinceridade nesse povo. Eles realmente querem me servir. Então eu vou levantá-los. Eu vou honrá-los com o privilégio de transmitirem a minha verdade. E é por isso, meus queridos irmãos, que quando vocês entram no canal do YouTube, vocês assistem aqui verdades que vocês não viram em nenhum outro lugar em toda a terra. Há vídeos que vocês assistem aqui ensinando coisas, que você pesquisa os bilhões de vídeos que estão no YouTube, ou milhões, e você não encontra. Sabe por quê? Isso é prova de que Deus nos fez depositários de uma verdade. Agora, todo privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade. Nós temos que viver, irmãos, à altura do privilégio que Deus deu a cada um de nós. Deus nos honrou com o máximo que Ele poderia honrar. E Ele requer de nós nada menos do que o melhor que cada um de nós pode dar. Pense nos talentos que Deus te deu. Empregue-os todos para a honra e glória do Senhor. A cada dia faça o máximo para a obra de Deus avançar. Não deixe nada que é da obra do Senhor em segundo plano. Ponha na frente. Irmãos, eu estou falando porque tenho dado o exemplo disso. Essa semana mesmo. Acordo, faço o meu devocional, primeira coisa, o que é da obra do Senhor. Depois eu vou trabalhar para ganhar o meu pão. Porque eu não vivo do Evangelho. Não vivo de ofertas e dízimos. Então, irmãos, se Deus faz com que o pastor de vocês possa fazer, sem viver do Evangelho e trabalhando como todos vocês fazem, então é sinal de que cada um pode fazer. Não é verdade? E também você que me assiste, você também pode.
eu não sou extraterrestre, sou igual a você. Então, irmãos, nós podemos e devemos agir à altura do privilégio que Deus nos deu. O ministério quarto anjo, a advertência final, faz parte da oitava, ou o retorno da sexta igreja do Apocalipse. Mas ele permanecerá em pé, apenas e tão somente se continuarmos nós, fiéis, obedientes a tudo que Deus nos dá por meio da sua palavra. Vamos ser perseguidos, é verdade. Se você olhar em Apocalipse 12, versículo 17, você vai perceber que o dragão está irado contra nós. Versículo 17. Irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Já vou traduzir o verso. Satanás foi perseguir a igreja. Só que ele foi fazer batalha não contra a igreja, aquela que se diz a igreja aqui. Quem se diz ser a mulher aqui é a igreja adventista do sétimo dia, porque dizem, nós somos a Laodiceia, nós somos a sétima igreja. Só que perceba bem, a guerra que Satanás foi fazer é com os restantes da sua descendência, com os que saíram dela, contra nós. Eu saí da igreja adventista e não saí para fazer trabalho para a igreja adventista, não. Não tenho nenhuma relação com esta igreja. Minha relação é com Deus, com este ministério que Deus levantou. E aí o dragão foi pelejar contra o restante da sua descendência. Isso explica o porquê que, quando chega o testemunho aqui, os irmãos estão falando, nossa, estou com um combate grande lá em casa. Estou com uma batalha forte. Estou com isso, estou com aquilo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele está preocupado em derrotar vocês. O resto já é dele. Está aqui. Disse que o diabo se pôs em pé sobre a areia do mar. E a areia do mar representa o quê? Os ímpios. Todos os ímpios. Veja lá, capítulo 20 de Apocalipse, versos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. O número dos ímpios é como a areia do mar. O dragão, Satanás, ele está hoje tomando o controle de toda a pessoa que deixou uma porta aberta, toda pessoa que está em desobediência a Deus, ele toma o controle dessa pessoa e usa ela para nos atacar, para nos afligir. É assim que ele batalha contra nós. Entendem, irmãos? Por isso, nós não devemos deixar nos abater. Não deixe de orar, de fazer o teu devocional, de fazer o culto, de fazer tudo o que você faz para Deus, porque Satanás levantou alguém que está bravo. Irmão, não tenho medo de cara feia, viu? Não adianta mandar ameaça para mim, que aqui não funciona. Pode até mandar o recado lá, falar, não tenho medo. Aqui quem está comigo é Deus. Né? Quem está comigo é Deus. E outra, eu sei que não é a pessoa que manda ameaça, é o diabo. A pessoa, né, coitada, a gente precisa orar para que ela ganhe a libertação. Não é verdade? Que ela seja libertada. Então, irmãos, nós estamos aqui porque nós somos o único povo que ainda está fazendo frente contra o diabo. O resto tudo o diabo já considera como sendo dele. Mesmo essas pessoas que dizem que são de Jesus, que estão falando, que tem amor, que não sei o quê, o diabo já sabe, fala, isso aí já está enganado, olha aí. Olha o que ele crê, é isso, é tudo coisa que eu inventei. Está dando honra para mim. Olha aqui, não obedece nisso, não obedece naquilo, esse também está dando honra para mim. Aí ele chega para nós, ele vê que não estamos dando honra para ele, aí ele se enfurece contra a 8ª igreja. Só que o que ele esquece, ou não quer perceber, é que a 8ª igreja não vai cair na mão dele, não. A 8ª igreja vai vencer. Em nome de Jesus. A 8ª igreja vai ser vitoriosa. A 8ª igreja vai ter escrito na fronte dos seus membros o nome de Deus e o nome de Jesus. Porque o diabo vai chegar e não vai ter nada com essas pessoas. Irmãos, vou falar uma coisa. Está na hora de nós tomarmos posse do que nós somos diante de Deus. E dentro das nossas casas, vou falar isso para todos, hein? Dentro das nossas casas. Se a casa é minha,
Se Deus me deu a casa, ali honra-se ao Senhor. Nós não podemos admitir que dentro dos nossos lares alguém venha fazer culto a Satanás, venha fazer desobediência, porque até o mandamento do sábado fala: vai guardar o sábado o estrangeiro que estiver das tuas portas para dentro. Ah, não quer obedecer não? Porta da rua, serventia da casa. Irmãos, nós temos que honrar a Deus. Sabe por quê? Estou falando isso, não é porque eu não amo as pessoas não, mas é que quando a gente enfrenta o instrumento do inimigo, retrocede. Tudo que ele precisa é de alguém que tenha coragem. Coragem no Senhor. Firmeza. Entende? Irmãos, outro dia eu tive que enfrentar também. Não são só vocês, eu também tenho lutas. Pessoas que diziam: ah, porque você é um acusador, porque você não tem amor, que você não sei o que, tal. Irmãos, peguei a Bíblia, mostrei, o que eu fiz aqui está pautado nesse verso. E o que eu fiz aqui está nesse, e o que eu fiz aqui está nesse. Só que você não concorda porque a tua norma não é a norma da Bíblia. Infelizmente, está se cumprindo com você esse outro verso aqui. Sabe qual que foi a resposta? Silêncio. Deus dá autoridade para nós em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos tomar pé, assumir o nosso verdadeiro lugar. Agora, desculpem falar assim, mas deixar de estudar a Bíblia, deixar de frequentar o culto, deixar disso, porque eu tive uma conversa familiar. Irmãos, não façam isso. Isso é um agravo à própria alma de vocês. Não façam isso. Daniel estava sob um decreto de morte, não é verdade? Durante 30 dias, se ele se ajoelhasse e orasse com a porta aberta, ia morrer. Só que justamente na hora que ele precisava estar mais próximo de Deus, será que ele ia então ficar longe de Deus? Ah, não, é porque senão eu vou gerar problemas. Não, irmãos, aí é a hora que ele se apegou mais ao braço do Todo-Poderoso e Deus deu a vitória. Ele enfrentou uma crise, é verdade. Acredito que ele se angustiou bastante, né? Quando ele foi preso, quando disseram que iam jogar ele na cova dos leões, quando içaram ele lá embaixo, certo? Mas ele permaneceu fiel e Deus deu livramento. Você está passando por luta? Permaneça fiel. Deus vai te dar livramento. Não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de obedecer, não deixe de vir aos cultos. E Deus vai te dar livramento. Não retroceda, porque se você retroceder, o diabo vai entender: ah, consegui abrir a porta, agora eu vou pôr o pé. Aí ele vai avançar. Não dê porta para o diabo. Não abra a porta para ele. O sincero desejo do céu, meus queridos, é que este ministério e os membros que nele estão continuem firmes e sejam a igreja triunfante. A sexta igreja que volta como oitava. A igreja que Jesus há de receber. Santa, pura e sem defeito. Irmãos, que isso possa acontecer na vida de cada um de nós. Quem gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero fazer parte deste povo. Eu quero ser fiel até o final. Amém. Em nome de Jesus. Vamos nos ajoelhar? Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, queremos pedir o perdão dos nossos pecados e pedir que o Senhor venha nos fortalecer. Como Tu mesmo disseste na Tua palavra, nós somos aquela igreja que tem pouca força. Pouca força aos olhos dos homens, porque somos poucos em número. Mas certamente, Senhor, contigo podemos ser muito fortes. Seremos a igreja triunfante. Derrama o Teu poder sobre cada um de nós. Dá-nos coragem, intrepidez e ousadia para fazermos com que nos lares de cada um de nós reine a obediência ao Senhor. Se tivermos que enfrentar, seja quem quer que for, que enfrentemos a Deus e que ganhemos a vitória. E assim, ó Deus, que os anjos sempre tenham a alegria de continuar nos ajudando e nos abençoando. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa abençoar também a cada pessoa que nos assiste em toda a terra. Cada um que assiste este vídeo. Senhor, que o Senhor conceda a cada uma delas firmeza de propósito também para obedecer ao Senhor e andar nos Teus caminhos. Que todas elas possam unir-se com o Teu povo, a igreja de Filadélfia moderna, e fazer parte da igreja triunfante dos últimos dias. Abençoa este ministério que o Senhor levantou, o ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Este instrumento que o Senhor levantou para levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Cumpra-se o propósito do Senhor para com ele também. Faze com que nós permaneçamos fiéis, Senhor, a fim de que não desonremos o Teu nome e o Senhor tenha que escolher outro instrumento. Rogamos estas bênçãos
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje quero fazer um apelo a você com a Bíblia na mão. Você que tem o sincero desejo de obedecer a tudo que a palavra diz. Você que quer fazer parte da sexta igreja que se torna a oitava igreja do Apocalipse, a igreja triunfante. Você que deseja ser membro do Ministério Quarto Anjo Advertência Final e deseja dar o passo do batismo. Convido você para entrar em contato conosco. O nosso contato é contato@advertenciafinal.com.br.